Vindo para si, tu que és um neopanafricanista, estamos a ver muita atrocidade naquele país, o povo sabe quem votou e o povo exige que Mondlane assuma o poder. Já ouvimos Uhum. 3 intervenções. Qual é a tua? Bom, eu queria pegar na deixa já do Tilalo, portanto, para dizer que, independentemente justamente de todos esses regimes que ele citou e que tinham justamente esse controlo pleno, absoluto dos sistemas, das instituições e tudo mais, esses sistemas acabaram por cair, ok? Esses sistemas acabaram por cair. Portanto, eu insisto e venho mantendo a minha posição firme nesta narrativa. Esta é uma marcha para a qual já não se volta para trás. Vai levar o tempo que vai levar, a Frelimo vai cair, os nossos lá de casa vão cair e os outros regimes assim subsequentemente vão cair. Pode levar tempo, mas vão cair. Esse é um processo que é irreversível, não tem absolutamente como. Ah, pegando um bocadinho no João, e na picada relativamente ao facto de que é preciso a gente ter uma visão, eu diria, de alguma maneira transcendental relativamente àquilo que é a nossa realidade atual. Eu sou dos primeiros que venho particularmente insistindo ao Álvaro que há necessidade de a gente poder materializar numa primeira fase aquilo que são os propósitos dos nossos debates. Estamos a debater e deve haver um propósito para os nossos debates, de maneira a que, primeiro, a gente tenha um leme para o qual nós consigamos nos dirigir e não nos afastarmos justamente com questões supérfluas, digo, e acabamos por perder aquilo que é o fio condutor do que nos trouxe aqui, daquilo que é o nosso propósito. Portanto, termos essa capacidade de sintetização e, sobretudo, de no final conseguimos tirar uh, ou transformar aquilo que são as nossas reflexões em possíveis ações, ok? Este é o propósito, este deve ser o propósito dos nossos debates, é para isso que nós estamos aqui. Uhum. Relativamente àquilo que é a atual situação de Moçambique, eu tenho uma historinha assim muito rápida para contar. Eu tenho um amigo, colega, chama-se João Machado, que é um ex-comando, era comandante do comandos, e falou-me naquelas nossas discussões de como era o processo, ou como foi o processo deles de formação. E ele dizia uma coisa assim interessantíssima. Ele dizia, independentemente daquilo que era o conteúdo da formação em si do comando, todos os dias, todos os santos dias, quando regressássemos à base, nós éramos alinhados e todos aqueles que já faziam parte do corpo do comando e tudo isso, eles nos davam surra, mas de graça. Todos os santos dias, nós apanhávamos, mas nós não entendíamos, não havia motivo, não havia coisa, epá, mas era surra, uma surra de verdade, mas todos os santos dias. Até o momento em que, epá, chegou um dia em que eles decidiram, epá, meu, já não dá, isso parece que já não tem a ver com a formação, essa porrada parece ser gratuita e epa, os madeiros divertem-se conosco, então pronto, a partir de hoje acabou, quando os madeiros vierem para nos bater, nós vamos nos revoltar e vai haver aqui uma guerra, uma luta e tudo isso, então prontos. Quando neste dia eles vêm justamente novamente que é para baterem os tais novos formandos e os formandos rebelam-se, aí o comandante revela que aquele era o objetivo. O objetivo era aquele, era despertar neles aquele sentimento de, epá, de repulsa, de revolta, do tipo, epá, eu não posso, não aguento mais, ok? Então, o povo moçambicano chegou a este nível. O povo moçambicano, conforme eu digo, passou um cap.
E esse cap me parece ser irreversível, independentemente se as instituições formais continuam a manter uma aparência de Estado efetivo, como se as instituições estivessem a funcionar corretamente e tudo isso. Não, o problema não está mais aí, o problema está mais para cima. O povo moçambicano passou um cap. Aquele medo que hoje, por exemplo, a nós, os angolanos, muitas das vezes impede ainda de ir para a rua, de participar em manifestações. Muitas das vezes, quando se anuncia uma manifestação, as nossas famílias nos desaconselham a irem para as manifestações, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e tudo isto. Quer dizer, nós ainda estamos nesse cap de baixo, mas o povo de moçambicano ultrapassou esse cap. Esse medo que existia de ir para a rua, de poder acontecer isso, de poder, acabou. Uhum. Eles deram conta que, afinal de contas, quer dizer, a linha entre este medo de poder se realizar coisas enquanto povo e passar para o outro campo era uma linha muito tênue. E eles conseguiram ultrapassar isso. Conseguiram ultrapassar isso. E então é uma marcha completamente irreversível. E aí, mais uma vez, a minha admiração pelo o Venâncio, porque eu particularmente digo que o poder tem a capacidade efetivamente de corromper. O poder Uhum. tem a capacidade de corromper. E quem de facto quer governar para o povo, as suas primeiras medidas denunciam. Nós vimos como foram os casos de Tomás Sankara, como foi o caso, mesmo em Moçambique, de Samora Machel, e algumas poucas outras referências que podíamos aqui trazer, foram as medidas práticas que foram tomadas nos primeiros momentos. E a inteligência, para mim, de Mondlane vem no facto de que ele meteu-se numa posição em que até ele próprio, por mais que ele queira, ele já não tem como nem voltar à É, sua atrás. capa, do Uhum. tipo voltar à sua capa ou tentar outra coisa, porque do tipo ele eh, se autocolocou naquela posição em que, epá, olha, isso aqui, por mais que eu queira, por mais que a minha vontade me diga de coisa, eu já não tenho alternativas. Eu vou ter pura e simplesmente que ir nessa posição. Por quê? Uhum. A inteligência está no facto de que, conforme eu digo, o poder corrompe. Nós somos homens, nós somos seres humanos, nós temos falhas. E então, se não nos sustentarmos, muitas das vezes, em todo um contexto que nos empurre para frente, muitas das vezes chega um momento em que nós somos falhos, em que a Uhum. nossa Podemos ceder. capacidade, a nossa vontade de ir para frente não é tanta conforme aquela do início. Então, para evitar esse tipo de situações, o Mondlane tomou medidas, foi se posicionando sempre de maneiras a que hoje, ele próprio está numa posição de não retorno. O Mondlane já não tem alternativas. Portanto, uma negociação qualquer com a Frelimo só poderá ir no sentido da população, porque o Mondlane não tem alternativas. O Mondlane já não poderá trazer, vamos assim dizer, um, vontades próprias. Não poderá, de maneira alguma, trazer aqui visões que possam denotar uma vontade pessoal e não aquela do povo. Quando eu falo em medidas, as primeiras medidas que você toma e que dão automaticamente a entender qual é o teu propósito, qual é o teu objetivo, portanto, isto automaticamente vem no sentido de que, por exemplo, Mondlane, eh, antes de tomar as suas medidas, faz consultas públicas. Por exemplo, faz consultas públicas, criou condições, criou estruturas para que se pudessem fazer análises das vontades do povo para que ele pura e simplesmente se tornasse no tal microfone que viesse simplesmente dizer, olha, não sou eu, é o Vox povo que Populi, disse. Vox Dei. É exatamente isso. Eu recebi orientações. Eu estou aqui, efetivamente, porque eu tenho um patrão.
contrariamente justamente a essa visão que os partidos estão a pretender trazer, portanto, de que trabalham para o povo, trabalham para o soberano, tudo pelo soberano, mas, no entanto, o sentido é completamente contrário, um pouco daquilo que o Chilalo já acabou de dizer. Portanto, o sentido material daquilo que são as práticas desses governos atualmente instituídos dizem completamente aquilo que é o contrário, quando que na pessoa de Mondlane, muito pelo contrário, fala paralelamente àquilo que poderiam ser as vias normais, ele criou meios de poder interagir. As lives, por exemplo, não deixam de ser um meio que vem materializar aquilo que de facto é as vontades do povo, essa interação com o povo, essa oportunidade de que o povo todos os dias possa de facto sentir que não, epa, eu quando falo, efetivamente sou ouvido e aquilo que eu digo está a ser transmitido, está a ser levado a todo mundo. Portanto, hoje, aquilo que é, para voltarmos à questão inicial, portanto, primeiro, de um lado, negociação pode até ser possível, mas no sentido daquilo que é as exigências de Mondlane recebidas, portanto, do seu mandatário, que é o povo, portanto, e vamos aqui ser sinceros, não podemos ser ingênuos. Veja conforme que seja o Chilalo ou o Esteves, se não me engano, por exemplo, Estevão. Uhum. dizem sobre aquilo que são os objetivos, e eu, epá, fico muito. Isso passa-me completamente, portanto, a maneira quase cínica, conforme se diz que o objetivo de um partido político é obtenção e manutenção do povo. Do poder. Digo, e manutenção do poder. Portanto, de maneira completamente cínica, do tipo, a que custos e a que preços, não interessa. Desde que a gente esteja lá, desde que a gente se mantenha lá, portanto, o resto é resto. Então, Olha, isto para mim está claro. Portanto, o Mondlane foi bastante inteligente e esta maneira conforme ele está justamente a dirigir o povo e ele tem que se manter. E assim vai ser, uhum, nem que tenha que se arrastar daqui a mais 5, mais 10 anos, não importa, mas assim tem que ser e assim tem que se manter. E isto tem que servir de alerta para os nossos outros. Eu insisto, essa engrenagem já não tem retrocesso. Poderá levar o tempo que levar, mas nós vamos chegar lá, ok? o João já nos deu, portanto, como é que se diz? Uma agenda. Iremos Uhum. voltar a falar de Angola no momento exato, mas Exatamente isso, com exatamente assim. precisão, com alvo Mas já bem para mirado. concluir, Sim. portanto, vão manter-se, portanto, da parte do governo da Frelimo, essa tentativa de status quo, de dar a parecer que de facto sim têm estado ou estão a governar o país, e não importando a que preços, mas, no entanto, uma coisa é certa, neste momento, de facto, quem está no poder e quem comanda é Mondlane, é o povo, e assim vai continuar e não há retrocesso possível e qualquer tipo de negociações que possam vir a acontecer terão de ser necessariamente naquilo que é o sentido e a vontade do povo moçambicano. Isso aí é uma certeza.